Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança na operação de algumas máquinas, principalmente tratores, e os principais acidentes que a gente tem no campo. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer as verificações diárias, né? A gente já falou um pouquinho disso nas aulas sobre operação de tratores, mas após essas verificações diárias, eu tenho que subir na minha máquina, lembrar de colocar o cinto de segurança, né? E aí conferir se o meu câmbio está desengatado e o freio de estacionamento está acionado. No caso desse trator aqui, quando eu desengato o câmbio, eu já coloco automaticamente aqui no freio de estacionamento acionado ou travado, né? Mas cada trator é diferente. Os tratores mais antigos, por exemplo, é simplesmente uma trava no pedal, que você puxa ali um acionamento que trava o pedal. Por que é importante verificar se está desengatado e o freio de estacionamento está acionado? Se eu for ligar esse trator e ele estiver engatado, estiver próximo a alguma pessoa, alguma parede, isso pode causar um acidente sério. E outra coisa é, caso eu vá ligar esse trator e estiver numa descida, ou um pequeno íngreme, um chão um pouco desnivelado, quando eu for ligar ele e pisar na embreagem, ele vai descer caso meu freio não esteja travado. Okay? Então são dois critérios de segurança muito importantes antes de fazer a ligação. Acionar a buzina no caso de algumas máquinas, por quê? Porque eu vou verificar se tem algum implemento ligado no sistema hidráulico ou nas válvulas de controle remoto. Tá? Se tiver, eu preciso buzinar, ou dependendo do meu implemento, eu tenho que buzinar de todo jeito, para a pessoa que está mexendo aqui em volta saber que eu estou ligando esse trator, ou essa máquina, esse implemento, e ele sair de perto, né? Porque pode correr o risco ali dele se machucar. E girar o primeiro estágio da chave e conferir se as luzes de segurança estão todas funcionando. Como o próprio nome diz, essas luzes são as luzes de segurança, elas vão me indicar caso tenha algum problema na minha máquina, por isso que é importante verificá-las, né, toda vez que a gente vai ligar o trator ou a máquina agrícola. Existem alguns sistemas de segurança que são obrigatórios nos tratores, que é o caso da iluminação, né, que todos os tratores novos têm que vir com essa iluminação, principalmente se eu for trafegar em estradas, eu não posso trafegar em rodovias sem essa iluminação. O arco aqui, né, de proteção, ou se o trator tiver gabine, já vai vir junto na gabine, caso tenha capotamento, então diminui muito o risco de morte quando eu tenho esse arco aqui, ou quase zero, tá? E lembrar que é proibido levar passageiros no meu trator, a não ser que tenha o banquinho aqui do lado para mim levar outra pessoa, mas não posso carregar ninguém no paralama ou em qualquer outro lugar do trator. E não desativar as travas de segurança que existem no sistema hidráulico e alguns outros locais, para diminuir o risco de acidentes também. Tá? E aí a gente pensa, mas isso vai dar certo, ó. Eu vou passar aqui e vai caber, não vai ter problema. Né? Ou, não, como é que a gente faz para levar esse negócio lá em cima? Eu tenho uma ideia, se a gente botasse um em cima da outra aqui e puxasse, vai dar certo. Né? Quem é que está operando essa máquina? Vocês já pensaram nisso? Que loucura é essa? Tipo, isso aqui, como é que isso aconteceu? Vamos desviar. E tem um poste aqui ainda arriscando a vida de todo mundo. Tá? Então, isso aqui pode parecer inocente, mas é muito perigoso levar pessoas em cima do meu trator, porque não tem nenhuma proteção aqui. Tá? Do mesmo jeito isso aqui. Quando a gente vai fazer, a gente acha que não vai ter problema, né? Mas se acontecer um acidente aí, pode ser muito, muito sério. Então temos que estar sempre atentos e tomar cuidado, ter segurança no trabalho. Tá? Quando a gente fala de academia, quem é que estuda isso? Bom, a gente tem o LIMA, Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas. Então o LIMA ele tem um portal na internet, se vocês procurarem lá, acidentes trator, ou se não, simplesmente Lima, vocês vão achar a página que é atualizada diariamente, cada acidente que tem, então eles atualizam lá, para que vocês saibam de uma maneira atualizada como é que estão esses acidentes aí ocorrendo no Brasil, tá? E aí a gente começa a estudar alguns trabalhos e ver algumas causas. Por exemplo, falando sobre acidentes aqui, vamos falar sobre a consequência.
incapacidade temporária, óbito ou invalidez permanente. Então, eles avaliaram aqui nesse trabalho 58 mil casos. Tá vendo? Certo? Um pouco mais, 58 mil, né? 58.204. Então, desses aí, incapacidade temporária foi a grande maioria. Quase não teve óbitos, 0,15%. Invalidez permanente, 0,11%, menos ainda. Mas, ocorrem e a gente tem que estar atento para que isso não ocorra. Quando a gente divide por faixa etária, tá? Aqui no estado de São Paulo, tá, gente? Esses dados aqui são de São Paulo. A gente percebe que a maioria dos acidentes ocorre, ó, entre os 19, vamos dizer assim, né, dos 15 aos 19 aqui, até os 30 anos, tá vendo? Então, essa faixa aqui, ó, dos 20 aos 30, vamos colocar assim, é o pior risco. Por quê? Porque o pessoal está aprendendo e aí acaba se descuidando ou não sabe exatamente o que vai fazer. Acha que não é importante. Esse negócio de deixar o trator desengatado aí na hora de ligar e travar o freio de estacionamento, isso é besteira, esse negócio. Então, é esse tipo de problema que acontece. Depois vai caindo conforme as pessoas vão tendo experiência e também, claro, que vai chegar uma hora aqui, ó, que esse pessoal quase não tem muita gente trabalhando no campo mais com essa idade, né? Não operando máquinas, pelo menos. Quanto à máquina, como é que são os acidentes? Bom, o trator é disparado, estão vendo aí, ó, o maior causador de acidentes no campo. Depois a gente tem a motosserra, estão vendo aí a motosserra, tá? E o picador de cana. Estão vendo? E quanto ao tipo de lesão? Como assim? Bom, a gente pode ter o cardan aqui, esse tipo, ele pode causar acidentes graves, tá? Mas ele fica girando. Então, pode arrancar uma roupa, pode arrancar um membro, um acidente bem sério. Capotamento, queda de roda, queda da máquina, né? Queda da roda, a roda caiu porque eu fiz alguma coisa errada lá, esmagamento de coluna, isso aqui é sério, né? De invalidez permanente, e esmagamento do polegar, tá? Então, os maiores acidentes acontecem com o cardan, que vocês viram lá, que é uma maneira de fazer a transmissão de potência do trator para o implemento, né? Que é a tomada de potência que liga através do cardan, o capotamento e a queda da minha máquina. Ainda falando quanto ao tipo de acidente, a gente tem dois trabalhos aqui, um falando do estado de Goiás e outro das rodovias federais do Centro-Oeste, certo? A gente tem aqui, ó, que colisão traseira, tá vendo? É quase metade, ó, os dois corroboram aqui, dizendo que colisão traseira é quase 40% aqui dos acidentes. E aí a gente tem colisão lateral, saída de pista, colisão transversal, colisão com objeto fixo, colisão frontal, danos eventuais e atropelamento. Tá vendo? Aqui a gente tem um pouquinho mais, aqui ele avaliou mais coisas, né? Até incêndios, né? E algumas coisas mudam, por exemplo, colisão com objeto fixo aqui está 1,52%, enquanto que aqui está 4,35%, mas existe uma tendência de homogeneidade nos dois dados aqui. Tá? O importante é que colisão, então, de maneira geral, tá vendo? Colisão, né? Independente de como ela é, se a gente somar a colisão aqui todos, vai dar uma taxa muito alta. Então, o maior acidente que a gente tem com máquinas agrícolas é com colisão. Bater em alguma coisa. Parada, móvel, mas bater em alguma coisa. É a principal causa de acidente que a gente tem. Mas o que é que causa, então, a gente estava falando ali dos tipos de acidente, o que é que causa esse acidente? Grande parte aí, ó, falta de conhecimento, falta de atenção. Tá vendo? A gente tem aqui dois trabalhos também, a Operaction, e aqui o Macedo também avaliou isso, né? Falta de atenção. Estão vendo aí, ó? Defeito mecânico. Aqui ele não avaliou defeito mecânico, tá vendo? Equipamento inadequado ele colocou aqui. Né? Desobediência com a sinalização,
animal na pista, defeito na via. Isso aqui é quando... É porque aqui, gente, esse trabalho é em rodovias federais, estão vendo? Então, esse trabalho aqui avaliou só acidentes em rodovias federais, estão vendo aí, né? Esse aqui já é geral, certo? Ultrapassagem incorreta, enfim, não manter a distância, equipamento inadequado, pressa, cansaço. Mas o que é importante para que vocês entendam? Embriaguez é quase nulo. A principal causa de acidentes é falta de atenção, falta de conhecimento e o equipamento inadequado ou com defeito. Tá? Então, todas as coisas fáceis da gente conseguir resolver aí. E é importante salientar que 60%, um pouquinho mais, dos operadores não tem nenhum curso de operação de máquinas pesadas. Ou seja, o cara está operando, mas ele nunca fez um curso para isso. 66% permitem que pessoas andem de carona, que a gente falou. Bom, proibido, não pode, e pode causar um acidente sério. 78% dos acidentes são ocasionados por atos inseguros. Como assim atos inseguros? É a questão de fazer uma ultrapassagem sem necessidade, a questão de não ligar, na hora de ligar a máquina, perdão, não prestar atenção se tem alguém olhando, a questão de fazer a operação sem olhar para os lados, para saber se tem algum problema. Atos inseguros, que eu acho que não vai ter nenhum problema. E aí vamos comparar um pouquinho com outro país para que vocês entendam. Eu peguei aqui uns dados de Portugal, que eu achei os dados mais atualizados que eu consegui foi até 2017, bem mais atualizados que os nossos, né? E lá eles têm problemas diferentes. Por exemplo, a idade dos operadores já é muito avançada. E eles não têm pessoas novas lá para operar as máquinas. Então eles têm esse problema. Os tratores também são muito velhos. Ou seja, já não seguem essas normas de segurança mais novas. Falta formação. Do mesmo problema do Brasil. Os operadores não têm cursos para operar aquelas máquinas. A legislação de lá, ela é permissiva. Ou seja, ela deixa passar algumas questões de segurança. Quando a gente compara com outros países, né, isso não é o caso do Brasil. A falta de cultura dos agricultores para a segurança. Como assim? O pessoal acha que não precisa. Para que esse negócio de segurança aí? Para que essa luz? Para que essa proteção? Eu não preciso disso. Então, essa questão de ignorância mesmo. Lá eles têm problemas com terrenos com grandes inclinações, igual a gente tem no sul do Brasil também, né? E o risco de acidente é maior. A taxa de álcool no sangue muitas vezes ultrapassa os limites legais, o pessoal vai realmente trabalhar bebendo, o que também não é um caso no Brasil. Vocês viram aí que álcool no Brasil é quase zero, e isso se deve ao tipo de agricultura, né? Lá a agricultura é mais familiar. Entendam que a agricultura familiar quer dizer que é a família que trabalha na fazenda, não quer dizer que a fazenda é pequena. Tá? Não confundam a agricultura familiar com a agricultura de subsistência. A agricultura familiar quer dizer que a família que trabalha. Aqui no Brasil, a agricultura é empresarial. São pessoas que contratam outras pessoas. E aí, eles têm limites mais severos na empresa para essa questão de bebidas. Então, a maioria das pessoas que bebem na empresa acaba sendo demitida. Isso reduz muito o risco de acidentes, por isso, no Brasil. Uma coisa muito importante também é que lá como aqui, tem dois tipos de acidentes, os rodoviários e os de trabalho, que ocorrem dentro das propriedades. Mas a gente só tem dados dos acidentes rodoviários. Vocês viram nos gráficos que eu mostrei do Brasil que a gente tem o mesmo problema. A maioria dos dados que a gente tem são de acidentes rodoviários, a gente não tem quase dados de acidente de trabalho dentro das fazendas, porque é difícil fazer essa coleta. Não é toda fazenda que tem um controle, então é uma coisa mais complicada de fazer esse levantamento. Mas é importante que vocês entendam que nunca é demais ter cuidado, tem que sempre estar atento e seguir todas as normas que estão no manual e principalmente fazer os cursos de operação das máquinas para saber onde está o risco de cada máquina.